Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar resolvendo uma questão de derivadas parciais de primeira ordem. Então a gente vai trabalhar com essa função de duas variáveis, f de x, y é igual ao logaritmo natural de x vezes y elevado à quarta potência. E aí a gente vai estar derivando, fazendo as derivadas parciais de primeira ordem, tanto em relação a x quanto em relação a y, tá bom? E aí, primeiramente, nós vamos derivar em relação a x. Quando a gente derivar em relação a x, a gente vai tratar o y como uma constante, tá bom? E para derivar, a gente vai precisar utilizar a regra da cadeia. Então aqui, ó, se nós chamarmos o nosso argumento de u, como é que vai ficar a derivada da nossa função? Fica assim, ó, 1 sobre u multiplicado pela derivada de u, certo? Então, aplicando aqui, como é que vai ficar a derivada parcial em relação a x? Fica 1 sobre x vezes y elevado à quarta potência, multiplicado pela derivada de x vezes y elevado à quarta potência. Aqui é importante a gente observar que y elevado à quarta potência está sendo tratado como uma constante. Então, a gente vai derivar x em relação a x. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, a gente vai ficar assim, ó, derivada parcial de f em relação a x vai ser 1 sobre x vezes y elevado à quarta potência, multiplicado por y elevado à quarta potência. A gente pode ainda escrever dessa forma. A gente só multiplicou aqui 1 por y elevado à quarta potência. Agora a gente consegue simplificar esse y elevado à quarta potência com esse y elevado à quarta potência. Aqui vai ficar 1, né? Portanto, derivada parcial em relação a x vai ser 1 sobre x. Essa aqui, ó, é a nossa derivada parcial de primeira ordem em relação a x. Já fizemos a derivada em relação a x, agora vamos derivar em relação a... Tá bom? Então, a derivada parcial de primeira ordem em relação a y, para derivar, nós também vamos precisar utilizar a regra da cadeia. Lembrando, ó, esse aqui que a gente está chamando de u, tá bom? Então, nessa derivada aqui, utilizando a regra da cadeia, como é que fica? Fica 1 sobre u multiplicado pela derivada de u. Então, vamos verificar como é que fica isso aqui agora, tá? Derivada parcial em relação a y fica 1 sobre o argumento, né, multiplicado por x vezes y elevado à quarta potência, e a gente vai derivar da mesma forma como fizemos em relação a x, nós também vamos derivar x vezes y elevado à quarta potência. Só que agora, quem está sendo tratado como constante? É o x. Então, a gente vai derivar y elevado à quarta potência em relação a y, certo? E aí fica assim, ó, 1 sobre x vezes y elevado à quarta potência, multiplicado por 4 vezes x vezes y elevado à terceira potência, tá bom? Então, a gente derivou essa parte e obtivemos essa aqui agora, tá bom? Tranquilo? A gente ainda pode escrever dessa forma aqui, a gente consegue simplificar também esse x com esse x, e a gente consegue fazer a divisão do y aqui, né? Então, fazendo a divisão, como é que fica? Fica 4 sobre y, que aqui a gente vai fazer a divisão de y ao cubo por y à quarta, sobra um y aqui no denominador, tá certo? Então, esse resultado aqui, ó, é a nossa derivada parcial de primeira ordem em relação a y. Aí, nós obtivemos as duas derivadas, as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, certo? Forte abraço.